Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 3, estamos agora na lição 4, vamos ao item 10 do material didático, vamos falar sobre Pedro Valdo. Bom, o ano que marca o destaque da vida de Pedro Valdo é o ano de 1184 da era cristã. Vamos lembrar o tópico anterior, que Pedro Valdo ele era um católico, um comerciante rico, que conheceu a fé anabatista, em contato com evangélicos anabatistas, aceitou Jesus como Salvador, entrou para a fé evangélica. E o que ele fez? Ele vai pegar a sua fortuna, vai distribuir entre herdeiros, e uma parte ele vai investir na pregação do evangelho. E também ele, por ter sido criado na cidade, ele não vai seguir aquela política, aquela atitude anabatista de estar no campo. Ele não conseguiria se adaptar a isso. Então ele vai continuar vivendo na cidade e vai começar a pregar o evangelho forte e financiar missionários pela Europa. Tudo, claro, pregando essa fé dos anabatistas. E nesse período o Papa ele já está sabendo e já está criando, como criou em 1179, 15 anos antes, no terceiro concílio de Latrão, oficializando a perseguição a esses grupos. Então o comentário diz, 1184 da era cristã. Pedro Valdo se converteu com a pregação dos anabatistas de Lyon. Iniciou um trabalho de pregação do evangelho, o que vai gerar perseguição da Igreja Católica. Bom, eu coloquei aí uma citação do Livro dos Mártires, um livro bem antigo e bem interessante. Ele foi escrito ali no século XVII, acho. E ele cita alguma coisa sobre esse Pedro Valdo, Ele diz, as atividades de Valdo e dos reformados suscitaram a primeira aparição dos inquisidores, porque o Papa Inocente III autorizou a certos monges como inquisidores, para que fizessem inquisição e entregasse os reformados ao braço secular. O processo era breve, porquanto uma acusação era considerada como prova de culpa, e nunca se concedeu um juízo aos acusados. Se alguém era acusado em seu leito de morte de ser seguidor de Valdo, suas possessões eram confiscadas e o herdeiro privado ficava privado de sua herança. Então veja, a primeira coisa, a Igreja Católica ela colocou pessoas, esses inquisidores. Inquisição significa o quê? Eles teriam poder de polícia para prender e fazer uma inquisição, um interrogatório. Você acredita no batismo de recém-nascido, por exemplo? Você obedece à fé católica? No entendimento da Igreja Católica, aquele era o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. Não esqueçam disso. Então, para eles, no reino de Deus, também tudo tinha que funcionar em obediência ao reino de Deus. Para viver dentro do reino de Deus, tinha que obedecer. Bom, então eles faziam essa inquisição e se as pessoas confessassem a fé anabatista, que era o que normalmente acontecia, as pessoas serão jogadas na fogueira em quantidades imensas. É o que nós vamos ver mais a partir de agora, Principalmente esses 300 anos que vão se seguir até a reforma, nós estamos próximo do ano 1200, até 1500, ou seja, cerca de 300 anos, irmãos, não dá para contar a quantidade de mortos, não dá nem para identificar a quantidade de mortos que os católicos que serão por responsabilidade dos católicos. Os próprios católicos hoje reconhecem e eles falam, não, foram 18 mil pessoas. Significa que eles têm 18 mil documentos de pessoas que eles mataram. Mas e essas pessoas que nós nem tomamos conhecimento, E os inquisidores saíam ali com ordem do Papa, era a ordem do Papa, não adianta hoje eles dizerem, não, aquilo foram pessoas que desobedeceram o Papa. Não, aqui eles estão sob ordem do Papa. O próprio Papa vai dirigir contratação de pessoas para pessoas fossem frias para uma execução. Porque até o cidadão comum ele tem que matar alguém na fogueira, isso é difícil. Então o papado
Nós veremos mais à frente, ele vai contratar assim pessoas que eram matadores, que eram bandidos. Por exemplo, contrata o Fernandinho Beiramar para ser um inquisidor. É exatamente isso que vai acontecer. Uma comparação seria essa, talvez até tratando do católico ainda pior, porque o Fernandinho Beiramar, apesar de ter matado pessoas, mas se for contar pela história a quantidade de pessoas mortas por esse inquisidor, com certeza será muito maior que o do Fernandinho Beiramar, né? Bom, o comentário prossegue. Pedro Valdo liderou a tradução do Novo Testamento para o provençal, um dialeto francês falado em Provença, região no sudeste da França. Então veja, outra coisa importante, a conversão desse Pedro Valdo, além dele financiar pregadores para viajarem pela Europa, ele também financiou uma tradução da Bíblia para o dialeto francês onde eles viviam. Por quê? Porque a Igreja Católica ela não fazia tradução das Bíblias. Ela não queria que o povo lesse a Bíblia. O povo tinha que acreditar o seguinte: vocês estão vivendo o reino de Deus, né? E tudo que nós falamos é infalível. O Papa ele é infalível nas suas decisões religiosas. Era o que os católicos acreditavam e hoje, oficialmente, eles continuam acreditando nisso. Ok? Então as pessoas tinham que se sujeitar a isso. Mas é claro que isso está errado. E quando Pedro Valdo conheceu o verdadeiro evangelho, o que ele fez? Vou fazer uma tradução. O povo precisa ter a Bíblia nas mãos. E o que vai acontecer? Isso vai aumentar ainda mais a perseguição, porque vai ser, claro, um desafio à prática católica. Eles diziam que a Bíblia nas mãos do povo era ruim. O comentário prossegue. A Babilônia apocalíptica perseguia os verdadeiros cristãos e não foi diferente com esse grupo que eles chamavam de anabatistas. Um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, relata que o Papa Lúcio III proibiu a pregação do líder Pedro Valdo. Então, um historiador católico diz. Declarou que os clérigos não tinham nenhum direito de falar em nome do Senhor, que todo fiel era depositário do Espírito Santo, ou seja, todo cristão também era depositário do Espírito Santo. E o comentarista católico diz, era um erro comum a muitas heresias da época. Então ele diz que muitos desses grupos heréticos, eles falavam exatamente isso, que todo cristão ele tem autoridade para ministrar e o Espírito Santo usá-lo, ok, para evangelizar, para falar a verdade de Deus. Aí ele comenta, isso era comum exatamente nessas heresias. Por quê? Essas heresias que eles vão dando nomes de homens, né, estão vendo agora valdenses, antes eles chamaram de donatistas, novacianos, eram normalmente nomes ligados a homens para tentar denegrir a imagem dessas igrejas. Ok? Mas, na verdade, eram igrejas cristãs fugindo da igreja católica. Não existe dúvida disso. Não dá para acreditar que essa igreja que está matando é a verdadeira igreja de Jesus. O comentário prossegue. Que, por conseguinte, cada um podia comentar a Escritura. Isso para a igreja católica era inaceitável. Que não se encontravam vestígios do sacerdócio no Evangelho. Que, além disso, o homem não se santifica coletivamente por pertencer a uma igreja, mas individualmente apenas sob o olhar de Deus. Essa frase dele aqui é interessante porque lembra até os desigrejados hoje, né? Mas, na verdade, o que a igreja católica pregava? Que só era santo, só podia se santificar quem estava ligado à igreja católica. Que não havia igreja fora da igreja católica. O Papa Francisco, ele está convidando as igrejas para participar das reuniões dessa união das religiões, mas ele sempre repete, só existe uma igreja, é a igreja católica. Se você, vamos dizer, aceita, acredita nisso, você, na verdade, você vai estar sendo enganado, porque não tem essa de ser uma só igreja. Então, o que ele está respondendo é essa atitude da igreja católica, dizer, olha, a santificação é aqui na igreja católica.
só quem faz parte aqui da Igreja Católica Apostólica Romana. E, no caso, Pedro Valdo está dizendo, não, eu posso me santificar, alcançar a santidade fora da Igreja Católica. E, na verdade, pelo que ele aprendeu, pelo que esse grupo que a Igreja Católica chamou de valdense, pelo que ele aprendeu e que ele pregava, na verdade, lá dentro da Igreja Católica não tem nada de Deus. Ele vê mesmo que é uma falsa religião. O comentário prossegue. Negavam à Igreja o direito de possuir bens, mas assimilavam a todo juramento a uma blasfêmia. Condenavam todas as guerras, mesmo as defensivas, e recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas aos seus olhos dependiam apenas de Deus. Deram-lhe o nome de perfeitos ou de puros. Isso é um historiador católico contando como eram esses cristãos. E nós vamos ter outros testemunhos aí de inquisidores que chegam, né, para questionar, para julgar essas pessoas, e quando eles vão verificar a vida que eles levavam, era toda uma vida simples, uma vida dedicada ao ensino da palavra de Deus. Todos eles conheciam bem a Bíblia. Tem a história de um padre que chegou lá para cobrar eles no momento de investigação, né? E para conversar, disse que ele aprendeu Bíblia com os meninos daquela comunidade. Porque a característica do cristão qual é? É amar a Bíblia, e quando vai falar da Bíblia, ele tem sempre muita coisa a falar. Isso é o normal do cristão. É o amor à Bíblia Sagrada, né? Então, eles são chamados na teologia de os biblistas. Okay? Eles conhecem muito de Bíblia e às vezes pouco de teologia. Olha, nós temos que conhecer em primeiro lugar de Bíblia, né? Sem sombra de dúvida. Mas você observa aqui também, por outro lado, que o historiador católico ele não fez nenhuma crítica doutrinária. Ele fala o que eles criticavam na Igreja Católica, que nós continuamos criticando até hoje. Esse mesmo historiador católico, eu vou prosseguir na leitura, ele identifica onde que eles viviam, como eles viviam isolados nos montes. Tá bom? É a próxima leitura. Ele prossegue. Instalaram-se nos vales dos Alpes em comunidades sólidas, pequenas e fervorosas. Expulsos de Lyon, foram para a Itália, onde formaram os pobres da Lombardia. Foram também para a Alemanha e para a Espanha, onde o rei Afonso II de Aragão lhes dificultou a vida. Por último, alcançaram a Boêmia e a Polônia. Então veja como esse historiador católico ele está fazendo, desculpa, ele está, na verdade, dando testemunho de como essa igreja vivia peregrinando pela Europa. Era expulso de um país, no caso ele começou com os Alpes ali, região de Lyon seria da França, mas também foi falado dos Alpes suíços, viviam escondidos nas montanhas. Eles acabaram sendo descobertos. E esse grupo foi descoberto. Aí o que ocorre? Uma parte fugiu para a Itália. Ele diz que formaram lá um grupo que lá no local também receberam outro nome. Vão dando nome a esses cristãos fugitivos, né? Lá chamaram eles de os pobres da Lombardia. Depois também foram identificados partes que fugiram para a Alemanha, para a Espanha, e lá na Espanha o rei católico Afonso II de Aragão diz que ele dificultou a vida deles, ou seja, perseguiu esses anabatistas. E também encontraram grupos que fugiram para a Boêmia e para a Polônia. Veja, são grupos fugindo para países, não são grupos pequenos. A Igreja de Jesus era muito grande nesse período. Só que a Igreja Católica não permitia o seu funcionamento. E se eles fossem capturados em algum desses locais, eles seriam queimados vivos. Eu coloquei aí mais uma citação desse historiador católico. Ele prossegue. Durante todo o século XIII, ele já está pulando, de 1201 até 1300, é o século XIII, ok? Então, olha, durante todo o século XIII, houve nesse sentido uma repreensão antivaldense na Provença, na Tarentaise, no Embrunus
no Piemonte, na Lombardia, nas margens do Reno e na Boêmia. Então ele está mostrando que realmente havia uma grande igreja fugindo da Igreja Católica. Ele cita diversos países, não são pequenas vilas, não. Pessoas que viviam peregrinando de país em país para escapar da perseguição católica. Por isso que na história eles são conhecidos como a Igreja dos Peregrinos. Tanto que aquele livro O Peregrino, aquele homem, ele era de fé anabatista também. E os cristãos anabatistas, esses cristãos anabatistas, eles se identificavam como os peregrinos por conta disso. Olha, os próprios historiadores católicos estão dizendo, citando países em que essas pessoas se movimentaram. Então não eram grupos pequenos de, 100 pessoas sair, vamos considerar país, sair aqui do Rio de Janeiro para São Paulo, é mais ou menos a distância de alguns países na Europa. Mesmo assim, olha a quantidade de quilômetros que essas pessoas vão caminhar. E por que elas têm que caminhar? Têm que levar todos os seus bens e fugir. Porque se a Igreja Católica descobre o esconderijo, eles eram mortos. Então eu repito aqui também, tem muitas pessoas que dizem, para mim a Igreja Católica é a igreja verdadeira mesmo, porque que outra igreja é essa que nós praticamente não encontramos nada? Eu considero que encontramos muita coisa. Se você encontra a Igreja Católica perseguindo uma grande igreja, como nós estudamos lá nos anos 400, 500, 600, 700, até os anos 800, aí diminuiu um pouquinho. Nós vimos algumas poucas perseguições, porque os povos, as igrejas estavam escondidas. Agora, quando chega no século XII, no momento que a Igreja Católica recebe o domínio para o governo eclesiástico, como eles chamavam, de uma outra região, encontra essa região lotada de cristãos vivendo escondidos ali. E olha o que os historiadores católicos dizem, por quantos países eles se espalharam para procurar regiões de montanhas vazias, onde não houvesse ninguém, para eles poderem viver. Era assim que os cristãos viviam nesse período. O comentário prossegue. Este mesmo historiador confirma que os anabatistas identificados como valdenses nunca foram exterminados e existiram até a Reforma. Ele diz, na verdade, o puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado, como aconteceu com o catarismo albigense, e sobreviverá até os nossos dias nessas comunidades valdenses dos Alpes, que mais tarde se fundiriam com o protestantismo. Da mesma forma, na Boêmia, os pobres de Lyon irão juntar-se aos russitas. Bom, aqui eu considero que ele se enganou nesse caso dos russitas, porque os pobres de Lyon, eles vão juntar-se a um grupo chamado ruteritas. Os ruteritas, eles eram anabatistas. Os russitas, eles eram católicos romanos. Tanto eles eram discípulos de John Hus, quando a Igreja Católica matar o mestre deles, eles vão partir para a guerra contra os católicos. Então os russitas, eles não eram anabatistas. Esse historiador, ele confundiu aqui nesse ponto. Mas veja que ele diz também outros grupos, como ele chama de o catarismo albingense, porque havia dois tipos de catarismo, pelo menos nós vemos naquele período. Um grupo que era católico, místico, que ele se dizia também puros, e era classificado como catarismo albingense também. Esses cátaros albingenses católicos, nós vemos pelas cidades que eles construíram. Enquanto tinha uma igreja que estava no campo fugindo da Igreja Católica, teve igreja que se desenvolveu dentro de uma cidade também, ligada a uma cidade. E esses eram esses católicos místicos. Nós vemos que eram católicos porque tem imagem de escultura das igrejas nessas cidades, que a arqueologia, né, claro, estuda essas cidades até hoje. Então eles vão entrar em guerra contra os católicos, com espada, matar e morrer, ok? Então tem dois tipos lá, um catarismo albingense que entrou em guerra contra os católicos, ele diz que foi exterminado, foi extirpado.
Mas ele fala também que os valdenses, principalmente, eles não foram extirpados. Por quê? Porque valdenses, na interpretação dos historiadores, na verdade, os grupos anabatistas, que eram pacifistas, que não pegavam em armas, são esses que estão sobrevivendo. Eu falei para vocês sobre os russitas, tá ok? Que ele se confundiu aqui, porque eu já vi muitos historiadores se confundindo. Os russitas foram exterminados, porque entraram em guerra contra o exército católico, que era, claro, muito maior, eles foram exterminados. Mas os valdenses, que eram pacifistas, que não entravam em guerra, só fugiam, saíam peregrinando, como esse próprio historiador católico falou, por diversos países europeus. Então eram grupos realmente muito grandes. O comentário prossegue. Na verdade, os anabatistas de Lyon, que os católicos chamam de valdenses, não se fundiram com o protestantismo, mas um grupo que se identificava como valdenses apareceu nos dias da Reforma, se associando aos protestantes. Bom, aqui um ponto para explicar a vocês. Na história, alguns dizem que esses valdenses, eles se uniram 300 anos depois aos protestantes. Não se uniram por causa do batismo de recém-nascido, mas valdenses, porque eles receberam esse nome. E o mais provável, alguns acham que vem de Pedro Valdo, mas o mais provável é a origem da palavra da região onde eles viviam, que eram vales, né? Vales das montanhas onde eles viviam, e essa palavra, daquele idioma original, deu origem aos valdenses. Então era uma região, uma localidade, em que as pessoas que viviam naquela região eram chamados de valdenses. 300 anos depois, um grupo que vivia nessa região, que provavelmente seriam católicos romanos, porque os anabatistas tiveram que sair de lá, foram viver em outras regiões, como nós vimos. Então outros grupos de valdenses vão se associar aos protestantes e acabarão sendo exterminados pelos católicos. Nós veremos mais à frente uma guerra terrível. Bom, eu coloquei aí também agora uma citação da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que ela fala também, é uma enciclopédia muito respeitada, ela está lá na bibliografia, vocês querendo comprar para ler, ela é muito interessante, e ela fala que esses valdenses, né, todos esses anabatistas desse período, eles aparecem cerca de, lá do ano 1727, alguns grupos ainda estão peregrinando pela Europa. Porque 1727 ainda estava vigorando a lei, tanto entre católicos e protestantes. A lei dizia que as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascidos deveriam ser mortas. Tá ok? Mas nesse período está se aproximando o fim dessa perseguição. Ela vai terminar no ano 1800, ou seja, cerca de 80 anos depois desse período aqui. Então, essa enciclopédia diz que alguns anabatistas desses, que ficavam peregrinando pela Europa, fugindo de um lado para outro, eles serão encontrados lá em 1727, peregrinando numa região, e eu coloco aí, em 1727, o conde Nicolaus von Zinzendorf reuniu em suas terras os irmãos morávios, remanescentes de um grupo pré-reforma, okay? Que são exatamente esses anabatistas, que estavam vivendo em grande quantidade. Então, por que a história encontra pouco sobre esses anabatistas? Porque eles eram proibidos de existir. Você não aceitar o batismo de recém-nascido, você era caçado e morto, você era queimado na fogueira. Você ser pentecostal, você era queimado na fogueira, era acusado de bruxaria, de possessão demoníaca. E como era essa inquisição, como era essa tortura? Um dos exemplos eu coloquei para vocês aí, nós vamos ver outros exemplos depois. Tem uma figura aí onde tem uma roda, tá ok? Onde tem um cristão ali que fica amarrado, e eles vão ali girando aquela roda, e o cristão vai sendo esticado. Diz que tinha casos de soltar as juntas dos braços, do tronco, de tanto que ele era esticado, e também soltar a junta das pernas. Então o homem não tem nem mais como se mover, era jogado numa lixeira. Essa era uma das torturas normais
que a Igreja Católica usava. E tem a figura ali de um inquisidor torturando o que seria um herege, né? Então, na figura eu coloco cristão sendo torturado pelos católicos. Eu não vou colocar herege sendo torturado pelos católicos. Isso até, para o senso humano, não é possível que você considere cristão aquele que está matando. Não faz sentido. O comentário prossegue. Neste período, a Igreja Católica proibia a tradução e leitura da Bíblia, mas Pedro Valdo desafiou essa heresia absurda. Eu coloco a citação aí da Enciclopédia da Bíblia, de Tênio Merri, em que ele diz: próximo ao fim do século XII, 1200, Pedro Valdo e alguns dos seus seguidores publicaram traduções de partes da Bíblia. E prossegue: Valdo usou parte dos seus bens para financiar homens que ensinassem a palavra de Deus pela França. O assunto chegou às autoridades católicas e assim decidiram criar um tribunal de julgamento chamado Inquisição. Ou seja, eles vão perseguir Pedro Valdo. O propósito católico era perseguir uma outra igreja, né, que pregava um evangelho diferente do evangelho católico. Primeiro, o arcebispo de Lyon, Guichard, proibiu a pregação da palavra de Deus. Depois foi ao Papa e conseguiu uma carta ao rei Frederico I, descrevendo os anabatistas valdenses como o joio que sufoca a boa semente e deve ser arrancado pela raiz. Então, nesses documentos, eles diziam que os anabatistas eram um joio, algo tão perigoso, que trazia um grande mal para a terra, que não deveria nem enterrar eles, deveria queimá-los. Ok? Então ele ainda usa essa expressão, e claro, a intenção é pedir aos reis que eles persigam, ajudem na perseguição a esses cristãos. O comentário diz: na transcrição das acusações contra os valdenses, feitas pelo mesmo inquisidor, agora tratado por Reinários Sacho, vemos que os valdenses diziam que a igreja romana não é a igreja de Cristo, mas uma igreja de malignos que apostatou sob Silvestre, quando o veneno da temporalidade se fundiu nela. Fazem, entre outras afirmações, a de que são a verdadeira igreja de Cristo, pois vivem em palavras e atos a doutrina de Cristo, do Evangelho e dos apóstolos. Uma pausa aqui para uma nota ao que ele está dizendo, né? O que essa igreja dizia, ela dizia que ela era a verdadeira igreja e que ela estava fugindo da igreja católica, enquanto a igreja católica dizia que ela era uma igreja falsa e tinha que ser morta. E ele prossegue, isso aqui é uma historiadora, né, que está relatando, que são os verdadeiros pobres de espírito e sofrem a perseguição por causa da justiça e da fé, que o Papa é a cabeça de todos os erros e os prelados são escribas e os monges fariseus, que o Papa e os bispos são homicidas em razão das guerras, porque nesse período eles estão nas guerras, nas cruzadas, eles estão ainda na segunda cruzada, vão começar a terceira cruzada, ok? Eles estão pregando na Europa. Nós vimos a pregação de São Bernardo de Claraval, que ele diz que a guerra justa de Agostinho de Hipona deveria sim a igreja fazer, porque era o reino de Deus. E chegou a usar a frase, né? A paz se faz pela guerra. Então eles estão também condenando essas guerras. Diz que os papas são homicidas por organizar essas guerras. E estão certos, eram mesmo. Porque lembre-se que o Papa que convocou a primeira cruzada, ele disse: Jesus está ordenando. Jesus não ordenou nada daquilo. Ok? Então, quando eles são chamados de homicidas, está certo. E prossegue, que não se deve obedecer aos prelados, mas apenas a Deus. Não deve obedecer a essa liderança aí não, eles estão dizendo. Que nenhum é maior que o outro na igreja e que o clero não deve ter possessões nem direitos reais. Aqui então já virava um grande problema para a igreja católica, né?
porque nós temos visto que o clero, em algumas regiões, ele era mais rico que o rei. E que, conforme o tempo passava, eles ganhavam mais terras, porque as pessoas, para ter escapado do purgatório e viver no reino eterno tranquilamente, quanto mais eles doavam para a igreja, menor seria o tempo que eles passariam no purgatório. Ok? E também eles poderiam até pedir para ser sepultado na terra da igreja, que aí era uma terra santa e que as pessoas ficavam pouquíssimo tempo no purgatório. Inclusive até hoje, se vocês forem em cidades do interior, vocês verão cemitérios atrás da cidade, atrás da igreja católica, digo, porque eles acreditam que ser enterrado ali na terra da igreja, o tempo no purgatório é mais curto. Bom, vamos prosseguir. Eles diziam também que a terra e os povos não devem ser divididos em partes, nem se deve fundar nem dotar igrejas e monastérios. Condenam a feitura de testamento em favor da igreja, a ociosidade do clero, seus títulos e dignidades. Condenam também o batismo, principalmente o de criança, que em nada se aproveita, o matrimônio e a unção, entre outros sacramentos. Bom, então essa parte aqui que eles dizem que o batismo, principalmente o de criança. Por quê? Porque, na verdade, a Igreja Católica tinha vários tipos de batismo. Lembre-se que nós estamos no ano 1200, desde o ano 400, Agostinho de Hipona dizia que você deveria pegar, por exemplo, um herege que pensasse diferente. A Igreja Católica vai fazer até com os pagãos. Agostinho de Hipona diz, você pode torturar ele, se ele confessar a fé católica sob tortura, ele está salvo. Então, a tortura também é aceitável. Foi isso que Agostinho de Hipona falou, né? Ok? Então, havia o tipo de batismo que era o batismo forçado. Nessas cruzadas, teve muitas pessoas que se renderam, e aí os líderes, os católicos, diziam, olha, para você não morrer, você tem que se tornar católico, receber o batismo católico. Então, a pessoa recebia o batismo à força, ok? Recebia o batismo por uma questão de sobrevivência e não de verdadeira conversão. E eles continuam criticando. Dizem que todo leigo bom é um sacerdote e que a oração de um sacerdote mau não tem proveito, bem como a oração em latim, feita pelo vulgo, ou seja, a oração decorada, mas não compreendida, e que todos devem pregar, inclusive as mulheres. Em tudo isso, esse Pedro Valdo e esses anabatistas em geral, Pedro Valdo ficou marcado porque, como ele era um homem rico, ele começou a financiar missionários. Okay? E financiou a tradução da Bíblia. Então, por isso ele ficou conhecido. Mas, na verdade, era a crença que a história chamou de anabatistas. Ok? Então, o que eles estão falando aqui sobre pregar o Evangelho, ele fala, inclusive as mulheres, todos podem pregar o Evangelho. Enquanto a Igreja Católica dizia que ninguém podia pregar o Evangelho. Bom, o comentário prossegue.